Bom, crianças, então, segunda parte da nossa aula. O conteúdo que nós vamos ver hoje é pontuação, dando continuidade já às aulas anteriores que nós já vimos, né? Este conteúdo. Não me lembro, não me recordo no primeiro vídeo, mas vou falar novamente. Então, hoje, anotem lá no caderno 30, hoje é o último dia do mês de junho, o mês que vem, que começa amanhã, julho, não é? Então, hoje, 30 do mês de junho de 2020. Pula em linha. Então, o que nós fizemos na primeira parte da aula? Término, inferência textual. Foi o que nós acabamos de fazer. Continuando, e pontuação. Este conteúdo, pontuação, nós vamos ter o auxílio do nosso material Ler, Escrever. Lá na página, a palavra página está abreviada, né? Está diminuída. Na página 159. E que tipo de texto vai nos auxiliar com a pontuação? Piada. Tudo bem? Anotado isso no caderno, vocês podem deixar o caderno de lado e peguem o nosso material do Ler e Escrever. Página 159, que está lá a piada que nós vamos estudar hoje. Vou dar uma dobradinha aqui para vocês poderem acompanhar. Pegando lá o nosso livro, certo? Então, nós já sabemos que o texto que está aí é uma piada, porque está lá escrito piada, certo? Bom, então essa piada, ela tem um título e ela também tem uma ilustração. Então, vamos ler o título primeiramente. O menino e o presente de aniversário. Então, o assunto da piada é esse, o menino e o presente de aniversário. E aqui ao lado, a ilustração conversa com o título, não é? Ó, tem um presentinho, esse pode ser o menino, certo? Então, vamos lá para a leitura. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz: Pai, tenho uma notícia para você. O que é? Pergunta o pai. Você não me prometeu uma bicicleta? E se eu tirasse 10 em língua... Perdão, vamos voltar aqui. Você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Sim, meu filho. Então se deu bem. Economizou um dinheirão. Então, qual é a característica principal desse gênero da piada? É a graça, não é? É você achar aquilo engraçado. Tem piadas que a gente acha muito engraçada. Tem piadas que a gente não vê graça, não é? Então vai de cada um, né? Do humor de cada um. Então, mas a gente precisa saber que na piada ela tem essa característica de ser um texto engraçado, de fazer as pessoas rirem, provocar o riso, né? É essa a característica principal deste gênero. Então, vamos lá. Cadê então a graça dessa piada? Onde vocês acham que está a graça da piada? O menino chegou em casa perto do aniversário dele e o pai havia feito uma promessa para ele, que se ele tirasse 10 em língua portuguesa, ele ganharia uma bicicleta. Então, a graça não está no final, quando ele diz: Então se deu bem, economizou um dinheirão. O que a gente consegue entender aqui, ó, nessa linha, nessa fala do menino, né? O que está por trás da fala desse menino? Que ele, na verdade, tirou nota vermelha, foi super mal na prova. E 10 não foi a nota que ele tirou. Então, implicitamente a gente fala, né, escondidinha na fala do menino, está o que escondidinho na fala do menino? Que ele não foi bem
na prova, que 10 não foi a nota que ele tirou. Então, por isso, ele não vai ganhar bicicleta nenhuma. Só que, para ter a graça, o menino não fala isso. Ah, pai, então você se deu bem porque eu tirei 3 na prova. Não haveria tanta graça se, né? Não haveria tanta graça se ele dissesse dessa forma. Mas a forma com que ele disse que o pai economizou dinheiro é aí que está a graça. Dele não falar diretamente, mas indiretamente. Fui clara? Então se deu bem. Economizou um dinheirão. Ah, menino. Muito bem, crianças. Então, aqui a estrutura da piada. Lembram-se que eu disse na aula anterior sobre pontuação? Que a pontuação, travessão, lembram-se do nome dos pontos? Travessão, interrogação, exclamação, vírgula, 2 pontos, um em cima do outro, né? Um sobre o outro. Melhor dizendo, um em cima, o outro embaixo, né? Então, esses pontos, eles são próprios da narrativa. O que é a narrativa mesmo? Já vimos. É o ato de contar alguma coisa, algum acontecimento. Então, a piada, ela também conta uma historinha, ela conta algo que aconteceu, né? Nós temos o narrador também na piada. Como aqui, ó, na primeira linha. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz... Então, aqui é o narrador, é quem está nos contando o que está acontecendo. Que o menino chegou e vai conversar com o pai. Então, não é nem o menino e nem o pai quem diz isso, mas sim o narrador, quem está contando a história. Então, o que eu quero que vocês façam agora? Peguem lá o lápis de vocês. Vou pegar a caneta, mas vocês façam a lápis, tá bom? Porque é melhor para vocês enxergarem eu fazendo a caneta e vocês façam a lápis. Então, lá na primeira linha, vocês vão pôr o N. Por que o N, Pro? Para marcar narrador, tá? Aí aqui embaixo, ó, estão vendo aqui embaixo? Nós vamos fazer uma legenda. O que é a legenda? Para a gente entender as letras que nós vamos colocando lá para dizer o que elas significam quando vocês forem estudar. Ó, então, o N, vou pôr uma flechinha na frente. Então, o N vai ser do quê? De narrador. Ó, então, toda vez que virem o N, vai ser de narrador, tá? Então, a primeira linha a gente tem o narrador. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz. Agora, quem é que diz? O menino, não menino? Pai, tenho uma notícia para você. Então, aqui, já que é o menino que está falando, nós vamos pôr M, ó, antes do travessão, M. Então, toda vez que aparecer o M, vai ser o quê? Menino. Anotem lá igual a Pro. Muito bem, aí continua a outra linha. O que é? Pergunta o pai. Olha, vejam que o narrador, ó, pode até grifar, tem um travessão bem pequenininho para separar o narrador da fala da personagem. Então, o que é? Até o pontinho de exclamação, ó. Até aqui o pontinho de... Não sei se que fica melhor. Até o pontinho aqui de exclamação, de interrogação, é o pai que fala. O que é? Aí depois tem um travessão bem pequenininho, aí continua. Pergunta o pai. Pergunta o pai é o narrador que está falando. Pergunta o pai. Certo? Então o narrador reforça o que o pai fez. Porque quem me diz que foi feita uma pergunta? O próprio ponto de interrogação. Mas o narrador vem reforçar o que o pai perguntou, né? Ele reforça, pergunta o pai. Então, esse pergunta ao pai, vocês grifem e na frente coloquem o N, porque é o narrador também.
certo? Aí na continuação, você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Então, perdão, o que é o pai, então nós vamos pôr P de pai, tá? Ó, o P vai significar pai. Então, no segundo travessão é o pai falando. O que é? Então, é o P de pai. Aí, no travessão de baixo, que é o menino, nós vamos pôr M. Porque ele fala, você não me prometeu uma bicicleta se eu tirasse 10 em língua portuguesa? Então, nós vamos pôr o M, que é o menino. Aí, continua. Sim, meu filho. Quem disse? Sim, meu filho. O pai. Então, nós vamos pôr o P de pai. E a última linha. Então, se deu bem. Economizou um dinheirão. É o menino, não é? Então, o último travessão vai ser o M do menino. Aí, aqui na nossa legenda aqui embaixo, nós vamos pôr, só faltou aqui o P de pai. Viram? Então, o P vai ser do pai. Ótimo. Então, nós já identificamos quem é quem aqui na piada. Quem fala o quê? Tem hora que é o pai, tem hora que é o menino e tem hora que é o narrador. Correto? E vocês puderam observar que para estruturar, para montar esse texto da piada, que é uma conversa, né, entre o pai e o filho, os pontos fizeram parte disso. Não tem só palavras, tem os pontos. Então, os pontos vieram para complementar esse diálogo, esse texto, né? Então, eles vieram para complementar, para dar o sentido na piada. Então, agora, o que eu quero que vocês façam? Nós vamos pegar um lápis de cor vermelho. E o que é que nós vamos fazer com o lápis de cor vermelho? Toda vez que aparecer o sinal da fala, que tem personagem falando, nós vamos circular de vermelho. Quem se lembra qual é o sinal, o ponto, que indica que tem personagem falando? Quem disse travessão, acertou, tá bom? Então, toda vez que aparecer o travessão, que está indicando que a personagem está falando, nós vamos circular. Então, já tá bem adiantado isso, né? Porque aqui na segunda linha, aqui, ó, tem o travessão do menino. Então, você vai circular o travessãozinho. Não tem problema se pegar um pouquinho lá da letra P, tá? Ó, circulei. Vou circular o de baixo também. Esse aqui é outra vez do menino, o do pai e o do menino. Então, toda vez aqui que apareceu esse travessão para indicar fala, nós vamos circular de vermelho. Pro, e aquele travessão ali, ó, que divide a fala do personagem, da personagem com o narrador? Nós vamos circular de vermelho? Não, por quê? Porque esse travessão aqui, a função dele aqui não é indicar fala, mas de separar personagem do narrador. Então, por isso que a gente não vai circular de vermelho. A gente só está circulando de vermelho o travessão quando ele indica fala da personagem, tá bom? Então, vamos circular todos aí de vermelhinho. Tá bom? Então, vamos lá, junto com a Pro, circulando de vermelhinho. Circulando e circulando. Muito bem. Ótimo. Então, travessão indicando fala, a gente já circulou. Agora, vocês vão pegar o verde, o lápis verde, certo? Qualquer verde. E agora, a gente vai encontrar no texto aquele ponto que anuncia que a personagem vai falar, que anuncia para o leitor
que alguém vai falar, tá? Então, alguém já descobriu que pontinho que é esse? 2 pontos, um em cima, o outro embaixo. Olha lá na primeira linha. Narrador, né? Dizendo, falando, contando. O menino chega em casa perto de seu aniversário e diz. O que vem logo depois da palavra diz? 2 pontinhos. Por quê? O narrador quer anunciar para nós que a personagem vai falar. Então, ele nos indica com esses 2 pontinhos. Então, vocês vão circular de verde os 2 pontinhos. Tá? Circular de verde. Aparece mais em algum momento esses 2 pontos? Não, não aparece, só no início. Porque depois o diálogo vai acontecendo. Fala do menino, fala do pai. Fala do menino, fala do pai. Uma coisa mais direta, sem a interrupção, sem a mediação do narrador, né? Vai acontecendo direto esse diálogo. Entendido até aqui, crianças? Eu vou encerrar agora esse vídeo para ele não ficar longo e no próximo a gente continua, tá?